Bom, vamos começar. Meu nome é Kleber, sou CEO da Topcon. Agradeço a presença de vocês. Hoje a gente vai falar um pouco da história da Concrelong e um pouco do que eles têm trabalhado conosco com automação. Eu estou aqui com o Silvair, que é o presidente da Concrelong, o Márcio, que é o head de inovação e performance, e o Felipe, que é o nosso engenheiro especialista em automação. O Silvair, gostaria que você falasse um pouco da história da Topcon, e eu acho que ninguém melhor do que o fundador para falar sobre o seu negócio. Olha lá. Olá pessoal, boa noite. Não tá funcionando. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco aqui da nossa história, a Concrelong, do início, da nossa condução da nossa vida aqui junto com a Topcon. Ô Silvair, começa contando um pouco pra gente. Vamos lá, apareceu já aqui, né? Legal. Concrelong foi fundada no ano de 2000, iniciou as atividades propriamente no ano de 2001. Eu cheguei na Concrelong em outubro de 2002. Fundador da Concrelong é a família Longo, da cidade de Paulínia. Está aqui na Assembleia aqui o Fernando, que é filho do Valdemir Longo, que foi meu primeiro sócio, o fundador da empresa junto com o Fernando. Nós iniciamos em Paulínia no ano de... Eles iniciaram, né, em 2001, com 2 betoneiras, uma pequena filial com um rasga-saco. E mais adiante eu cheguei, eles tinham 3 caminhões. E ali a gente começou uma luta muito grande em sobreviver no mundo do concreto. Mais adiante, no próximo ano de 2004, nós já estávamos com 2 filiais, 3, montando a 3ª filial na cidade de Valinhos, foi a 2ª, a 3ª em Americana, e logo em seguida vieram outras e outras e outras, e no ano de 2010 nós estávamos com 12 centrais de concreto. E naquele tempo ainda era muito simples, as nossas emissões de notas ainda eram aquelas notas fiscais, a famosa IDF, né? Então a gente fazia a impressão das notas na máquina de escrever e a gente tinha poucas obrigações a se entregar naquela época. O ano foi passando, mais ou menos próximo do ano de 2014, nós tínhamos ainda essa mesma identidade, né, IDF, a identidade de documento fiscal. E nós tivemos ali um problema muito grande no ano de 2014, que nós tínhamos uma obra muito grande na cidade de Três Lagoas, e esta obra ela nos causou um prejuízo muito grande. Nós tivemos um prejuízo de cerca de 5 milhões de reais no mês de dezembro, novembro de 2014. No ano de 2015, nós entramos em crise profunda. E logo em seguida, também em 2015, acabou-se as IDFs e iniciou um novo modelo de emissão de nota fiscal. E nós precisávamos trocar todo o nosso aparato de sistema de gestão de concreto que nós tínhamos construído durante toda a nossa vida, nossos 14 anos de empresa. E ali, um pouco desesperado, porque as coisas no Brasil mudam muito repentino, né? Muitas coisas são anunciadas que vão mudar e de repente não mudam nada, né? Isso já tinha sido anunciado, essa mudança, mas a gente não acreditava que acontecesse ainda naquele ano. E nós ficamos praticamente com curtíssimo tempo para dar solução nas nossas vidas em como fazer a emissão das nossas notas fiscais. E aí começamos a procurar diversos players para nos ajudar nesse segmento. E aí, né, encontramos logo em seguida um amigo, o Erle, que trabalhava conhecia o Samuel, conhecia o Topcon, me apresentou o Samuel e rapidamente nós fechamos uma parceria imediata, começamos a desenvolver todo o nosso aparato de ERP junto com a Topcon. Foi um desafio muito grande, pois a nossa empresa não tinha estrutura para isso, nós não estávamos preparados para isso. A Topcon foi, assim, diria que um parceiro fundamental naquele momento, porque nós tínhamos já uma produção perto aí de 25, 30 mil metros cúbicos de concreto naquele ano. E
sem um RP que dominasse pelo menos a emissão de nota fiscal eletrônica, era um dos nossos maiores problemas naquele momento. Topcom chegou rapidamente, nos ajudou nessa direção desse aparato aí que foi a emissão das nossas notas fiscais, né? E a Concrelongo continuou evoluindo, né? Em 2015, né, que era um ano muito difícil para nós, nós conseguimos fechar uma grande obra na cidade de Campinas, que foi o laboratório Sirius, o CNPEM. Esta é uma das obras de maior tecnologia implantada no Brasil, 100% tecnologia brasileira. E nós fomos assim agraciados por Deus e com um pouco de competência em conseguir entrar na segunda etapa deste projeto com central de canteiros. E naquele momento nós descobrimos que esse projeto tinha uma particularidade muito grande, onde o cimento escolhido era CP3 e 50% de um cimento que chamava Silimax, da LafargeHolcim naquela época. E a mistura desses dois cimentos criava um ar incorporado muito grande no concreto. E isso não foi aprovado, não era aprovado, porque o limite de ar era 1% e incorporava mais de 3%. E nós percebemos que só com CP3 nós conseguiríamos um resultado muito bom. E isso foi aceito pela construtora, por todo o pessoal que fazia parte do processo de tecnologia da obra, Takashima, Paulo Bina, e nós conseguimos uma redução de custo muito grande, pois o Silimax tinha o dobro do preço do CP3. E esta obra foi uma das obras que salvou a Concrelongo. No ano de 2015, nós estávamos quebrados, praticamente, literalmente, sem caixa, para a sobrevivência de mais 3 meses. E esta obra nos tirou do fundo do poço, nos projetou tão forte para o mercado de volta, que naquela época nós vendíamos um concreto no mercado por R$220. A margem de contribuição desta obra líquida era 240. Era uma obra que tinha uma margem excepcional. Em seguida, avançamos para Minas Gerais, conseguimos construir uma parceria com a Long Vinhas, construímos também uma parceria com a Rei Hélice, que é uma empresa que tem, hoje operando no Brasil, 30 hélices de 30, 40, 50, 60, até 1,20 m de diâmetro. Tem a própria empresa que é a Rei Mix, que atende 100% do projeto hélice. Temos um outro parceiro lá em Minas Gerais, que é a Long Vinhas, que cuida das centrais de Minas Gerais para nós. E recentemente, no final do ano passado, nós conseguimos fazer a aquisição de um grupo de 4 pedreiras, que chamava-se Grupo Quaglio. Hoje essas pedreiras estão localizadas na cidade de Nova Odessa, Mojimirim, Conchal e Arthur Nogueira. As usinas da Remix é Valinhos, Santo André, Guarulhos, Jacareí, Embu e Curitiba. E de Longo Vinhas é Santana da Vargem, Campo Belo, Varginha, Poços de Caldas e Lavras. Mais um para mim. Temos um projeto bastante ambicioso para 2026, em sustentabilidade. Tem um engenheiro que trabalha com a gente, que é o Luca, que não está aqui presente hoje, mas é quem cuida desse projeto. Está desde o ano passado com a gente, trabalhando com as empresas de aditivo, pensando no futuro em produzir um concreto com o menor CO2 possível, para atender aí as normas que efetivamente tem até 2050 para acontecer. Mas vamos nos preparar, já estamos nos preparando desde já. Mais um para mim. Os nossos números hoje da Concrelongo, né, temos em torno de 240 betoneiras. As bombas estacionárias, 50 bombas, 15 lanças. Temos 40 centrais de concreto, mais de 900 colaboradores. Acredito que somos uma empresa praticamente assim, que lidera uma boa parte do mercado, pelo menos aonde nós estamos instalados. Claro, não somos os maiores líderes, porque temos aí grandes players que têm ligação com o cimento, então a gente tira esses players fora para que a gente faça uma competição justa com o resto do mercado. Produzimos hoje mais de 100 mil metros cúbicos de concreto mês. Mais um. O Grupo Quaglio hoje, nós temos uma capacidade
acima de 350 mil toneladas de cimento, de brita por mês, mas estamos hoje atuando com 250 mil, efetivamente, produzindo e comercializando este volume. Não vou comentar um pouco disso aqui mais para frente, mas queria dizer que o Topcon sempre fez parte da nossa trajetória de 2015 para cá. Não estaríamos aqui hoje, talvez, com toda essa história, de todo esse império aí, que muita luta, muita dedicação. Eu digo império porque, para nós, olhando para quem lá em 2002 tinha 2 betoneiras, e conforme mesmo o Fernando fala sempre, não esquece de falar do rasga-saco, e a gente não tinha nem silo, nós tínhamos uma produção de concreto artesanal praticamente, e hoje conseguir produzir mais de 100 mil metros cúbicos de concreto mês, é um orgulho muito grande e uma vitória para nós. Essa é a história da Concrelongo, e a Topcon sempre fez parte, nos ajudou a construir esse projeto. Obrigado, Topcon. Obrigado. História fantástica. Assim, a gente sente orgulho de ter clientes como vocês, né, cara? Assim, de poder construir histórias como vocês construíram, e a gente fazer parte de todo esse avanço, de tudo isso que vocês vêm fazendo, e olhar, né? Você está falando de 2050, em 2026 você já está olhando, se preocupando com essas questões ambientais, que elas já estão aí, não dá nem para falar que vão chegar, elas já estão aí. A gente tem COP30 agora em novembro lá em Belém, enfim, a gente virou referência global, referência não sei, mas todo mundo está olhando para cá em relação a isso, e parabéns aí não só pela história, mas por continuar inovando, por continuar se preocupando com o futuro. Agora a gente vai falar de maneira rápida, que na verdade a gente queria ouvir você falar da história, mas falando um pouco da gente. Hoje a Topcon é uma empresa que passa por nós aí mais de 4 bilhões de faturamento dos nossos clientes. A gente acompanha mais de 1,3 milhões de metros cúbicos de concreto por mês, isso só dos nossos sistemas de gestão do concreto, sem falar toda a parte de monitoramento de frotas, que é o Topcon Fleet. Temos 42% do mercado, mais de 800 centrais de concreto que nós atendemos. Hoje, a gente deve chegar no final do ano com em torno de 11 mil veículos sendo monitorados diariamente pelo Topcon Fleet. Temos 200, pouco mais, perto de 300 clientes hoje, na verdade, entre Brasil, Mercosul, e já estamos na Europa também, já temos clientes lá em Portugal. E somos hoje uma empresa de 22 anos com 80 colaboradores. O que a gente tem em termos de solução, como disse o Silvair, a gente abrange todo o negócio do concreto, indo lá desde a parte de formulação do traço, de ensaio dos materiais, de formulação, passando toda a parte comercial, de geração de leads, de fazer toda a parte de proposta, contrato, toda a gestão de adicionais, de aditivos contratuais. A gente consegue, por exemplo, o sistema mandar um link no WhatsApp para o cliente da concreteira assinar o contrato através de empresas consagradas no mercado, né, como ClickSign e outras, enfim. Isso tudo, toda essa informação vai lá para o Topcon Dispatch, que vai fazer toda a gestão da programação do concreto para os próximos dias. No dia de execução vai fazer toda a parte de expedição, integrado com a automação, que é o Topcon Batch, integrado com o Fleet, que vai fazer toda a gestão dessa entrega, identificando, o ciclo de entrega, se está descarregando fora da obra. E a gente tem ainda o Topcon Customer, que é o aplicativo do cliente. A gente costuma dizer que é o Uber do concreto. O cliente ele consegue pedir concreto pelo celular, ele consegue ver o caminhão chegando na sua obra, o tempo que está parado lá, enfim, todo o ciclo de entrega de concreto. E ele consegue ter ainda outras funcionalidades como boleto, como fatura, inclusive o corpo de prova, os relatórios de rompimento, pelo celular ou pelo desktop, de qualquer maneira. Depois nós vamos para toda a parte de billing, que é o faturamento, então todas essas regras, essa complexidade que tem de adicionais do concreto, o faturamento vai juntar tudo isso, enfim, fazer com condições de pagamento, períodos de faturamento. Isso vai para o nosso contas a finance, contas a receber, contas a pagar, controle de estoque.
fecha todo esse processo. E toda essa informação vai para o Topcon BI, que é onde a gente tem toda a questão de informação gerencial. Isso tudo olhando indicadores de produção, indicadores de qualidade, indicadores financeiros, DRE, tem tudo dentro do BI. A gente é parceiro já tem quase 10 anos, estamos chegando aqui a 10 anos de proximidade, de parceria e de evolução. Hoje a Concrelongo ela tem toda a nossa gama de soluções e usa, a gente vai falar um pouco aqui da nossa automação em 34 pontos de carga. E agora são nosso cliente piloto para numa nova versão do BET. O nosso tempo já está acabando. Eu acho que estourou aqui, mas... Na verdade, não. Não, né? Faltavam 14, 15 minutos. Não estou louco ainda. Mas vamos lá. Só uma análise visual aqui da nossa automação, mas agora eu vou passar para o Felipe e para o Márcio seguirem com isso. Só o verde grandão aqui. Isso. Boa tarde a todos. Então, essa é a nossa tela de automação. Hoje, nessa tela de automação, é onde passa todo o processo de pesagem. Então, o traço ele é feito no dispatch, ele vem para a automação. E hoje, todas as usinas são automatizadas, né? Hoje, a Concrelongo, né, Márcio, possui automação em todas as usinas, correto? 100% das usinas são todas automatizadas. E a gente tem, dentro dessas automações, várias propriedades interessantes, como alguns relatórios de produção, relatórios de saída, relatórios de alarmes, né? Como que esses relatórios trazem benefícios para a Topcon, principalmente os relatórios de alarmes, né? Se você puder... Na verdade, assim, né, todos os relatórios eles contribuem no processo de gestão da sua filial, né, onde você pode acompanhar os resultados durante cada etapa, né, do processo de produção. Né? Então, eu posso, né, a partir do momento que eu concluo o processo de dosagem, poder acompanhar, né, como é que foi lá o consumo real teórico, né? Eu consigo acompanhar, né, como que foi o tempo, né, do processo de dosagem, né, qual é o consumo efetivo, né, e com isso o próprio operador de balança ele tem tempo para poder executar outras atividades, né, simultaneamente em função, né, de justamente ter um sistema, né, de automação que permite ele, né, enquanto está dosando, está fazendo outros checkpoints da operação. E aí, através desse relatório, ele vai monitorando e fazendo algum ajuste se necessário. E esse é um ponto importante que você tocou sobre tempo, né? Então, hoje, o operador ele tem muita responsabilidade. Ele, ao mesmo tempo que tem que estar de olho na carga, ele tem que coordenar a usina, ele tem que dar entrada de nota, ele tem que coordenar todo o processo, coordenar uma equipe, né? E o sistema automático ele permite você executar o processo e dar atenção para essas etapas, né? Exatamente, né? Então, durante toda a etapa do processo, né, como a gente tem atividades simultâneas, isso permite eu ter confiabilidade. Enquanto eu estou num processo de dosagem, eu tenho confiabilidade para saber que o meu processo está, né, ao mesmo tempo dosando, eu consigo fazer um atendimento do meu motorista, do meu operador de pá, né, fazer algum checkpoint de qualidade, né, atender alguma demanda justamente diretamente com a nossa área de tecnologia, né, justamente para garantir a qualidade daquele concreto, daquele produto que está sendo, né, naquele momento dosado. E em termos de qualidade, os relatórios com os alarmes, né, de material pesado, né, alarmes que te mostram qualquer divergências, e até interessante, que eu gostaria de te mostrar uma solução aqui em feira que a gente está apresentando, no nosso stand C55, que é a nova versão de Topcon BET Web para a parte de gerenciamento, para a parte de manutenção de usina. Então, esse é o novo layout. Tá? Ô, Felipe, me permite só fazer uma Sim, claro. intervenção. Quando eu falei 40 centrais, é que eu incluía 6 centrais da Remix. E quando você mostrou 34 centrais da Concrelongo. Então, só para o público não ficar dúvida, são 34 centrais da Concrelongo e 6 centrais da Remix, totalizando 40 centrais e 100 mil metros cúbicos de concreto mês. Perfeito, perfeito. No final é Concrelongo, né? No final é tudo Concrelongo, perfeito. Dentro desse sistema, ele é um sistema web, então você consegue acessar pelo celular. Aqui na feira, aqui mesmo, teria como você acessar pelo celular,
para um sistema de Kanban. Então você conseguiria ver o sistema, as suas usinas, as 40 usinas suas, em que estado ela está. E qual é a importância? Você saber qual é o tempo que está sendo gasto em manutenção, tempo gasto na automação, quanto tempo está esperando para começar uma carga. Então nossa intenção é otimizar mais ainda o processo, de trazer mais dados para vocês poderem aplicar mais conceitos de gestão e poder otimizar o processo, né? Não, perfeito. Bom, como vocês estão vendo, né, essa etapa a gente consegue, de uma forma centralizada, né, na minha matriz, eu consigo acompanhar 100% das minhas filiais, né, qual está no momento fazendo dosagem, operando em um módulo automático, se ela está operando num módulo manual, se eu tenho alguma, né, filial que está de stand-by, naquele momento sem nenhuma carga em operação, ou se mesmo se eu tenho uma filial, né, que esteja lá em processo de manutenção. E aí eu consigo, né, como a gente participou do desenvolvimento disso junto com vocês, então a gente já conhece parte dessa solução, né, ele vai ser, né, divulgado para né, para todos os clientes, mas a gente já conhece parte da ferramenta. Ele vai tendo, né, você consegue, ao clicar, né, no ícone da manutenção, saber exatamente o que está sendo feito, né? Então você tem lá um QR Code, você consegue ver, né, quais são as tarefas, né? Você consegue registrar, né, se aquela atividade, qual é o tempo de execução. Então isso permite, né, a gente saber exatamente quanto tempo eu também estou investindo na minha manutenção, né, e ao mesmo tempo saber o status, né, de operacionalidade de cada uma das filiais. E hoje a gente sabe que a gente sempre tem que estar com o olho no gato e o olho no peixe, né? Então, mesmo aqui na usina, mesmo aqui na feira, a gente consegue ver a produção, ter acesso aos relatórios. Então, relatórios de produção, relatórios de saída, relatórios de estoque, relatórios de alarme. Então, registro de alarmes de qualquer ocorrência que aconteceu na usina. Então, esses registros de alarme eles são muito importantes, né, porque a gente consegue, de forma ativa, entender o que está acontecendo naquele momento, né, se eu tive alguma falta, qual foi a intervenção do operador, né, qual foi a correção, quem liberou, né, a central para dar continuidade, né, no processo de dosagem, e isso fica o registro dessa log, né? Então é importante para a gente fazer um trabalho estatístico, né, para que a gente possa desenvolver ações, para a gente poder reduzir desvio, né, e garantir cada vez mais, né, uma eficiência no meu processo e com isso reduzir, né, o nosso tempo de dosagem, né, ter o veículo disponível, né, para atender as demandas e, consequentemente, uma maior confiabilidade da própria central. Sim. Além desses gráficos, a gente teve todo o cuidado de preparar além desses relatórios, a gente teve todo o cuidado de preparar alguns gráficos para vocês, né? Que você consegue acompanhar as produções. Então, quanto produziu a minha usina, qual foi o acumulado, produções teóricas versus efetivos. Aqui a gente tem um gráfico de desvio. Esse gráfico, então a gente tem a normativa, né? Então todos os traços estão dentro da normativa e você consegue selecionar um ponto de divergência e buscar esse ponto, esse relatório desse ponto. Então, às vezes, um mês de produção, em apenas uma olhada, você já consegue identificar o ponto crítico, a convergência da sua usina, se ela converge ou se ela está divergente, precisa de alguma manutenção, né? E o que vem vinculado ao que a gente conversou sobre o plano de manutenção, né? Não, perfeito. Você viu que nós temos todo o histórico do desvio, né? Então a gente olha um lado, né, que eu consigo acompanhar a qualidade do meu processo, né, o quanto desvio eu estou tendo no meu processo produtivo, né, se isso está fora ou dentro da norma, né, para uma correção imediata. E um outro ponto, né, que como eu também consigo enxergar, né, a parte de manutenção. E dentro da parte de manutenção eu consigo identificar qual componente, né, que está apresentando, né, que está sendo cumprido o plano, se está apresentando uma falha, se ela é corretiva ou preventiva, né, para que a gente possa fazer esse acompanhamento. E nós conseguimos monitorar isso, né, remotamente da nossa matriz. Então, necessariamente, é um dispositivo que fica lá na filial, mas a qualquer momento, né, da nossa matriz de Paulínia, nós conseguimos acompanhar aí as nossas 36 filiais, né, ou até mesmo as 40 filiais compondo aí também as operações remis. Sabendo exatamente o que está acontecendo. Em tempo real. Em tempo real. Vamos pular aqui. Excelente, pessoal. Obrigado mais uma vez. A gente tem, enfim, nosso stand lá no C55, se vocês quiserem olhar um pouco mais, mas a ideia é essa, né, Márcio? Que você do celular possa acompanhar a operação de uma maneira online, saber o que está acontecendo em cada planta, inclusive saber a manutenção. Então, você tem um QR Code lá, por exemplo, no compressor,
O funcionário vai lá com o celular, aponta a câmera para ele, já abre o sistema, pede usuário e senha, ele já faz todo o plano de manutenção, já cria um novo aviso para a próxima manutenção e você consegue, então, fazer o melhor dos dois lados, né? Ter uma automação que vai funcionar bem dentro de uma planta que está corretamente mantida, né? A gente queria abrir agora para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa história fantástica do Silvair? Bom, vamos encerrar dentro do prazo. Agradecer a todos pela participação. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pela pessoal. Obrigado, pessoal. Bom.